primeiro lugar, quero agradecer o convite de estar aqui presente com vocês. Convite que foi feito pelo Colecom, pela UX. Quero cumprimentar o nosso reitor da Universidade de Caxias do Sul, jovem reitor Antônio Cuiava. Discordar um pouco dos gostos dele, porque eu vi na internet que ele gosta das 4 estações do Vivaldi. Eu gosto da música, mas podia tirar uma estação que é o inverno para mim, que é sofrível, né? O nosso inverno gosma. Ele não é só frio, ele traz uma gosma, nos deixa molhados, deixa as nossas casas molhadas, deixa a nossa saúde sempre em estado crítico, como eu estou um pouquinho aqui com a minha voz, que eu peço já desculpa também. Quero cumprimentar também a Jaqueline Corá, que está na gestão da economia, do curso de economia aqui da universidade. E com certeza o sucesso dessa casa cheia se deve muito a ela. E sobretudo cumprimentar a nossa presidente, a Simone Magalhães, que sempre fala com muita razão e muita emoção. Eu gosto muito dessa competência que ela tem de unir a emoção e a razão ao mesmo tempo. Ela sempre coloca muito coração no que faz, e isto é uma marca muito legal para um trabalho em rede, como é ser presidente do Conselho Regional de Economia. São 2 mulheres que admiro muito, né, 2 mulheres guerreiras, né, que fazem da nossa profissão algo bem melhor, um mundo bem melhor. Né? Bem, eu fui desafiado, né, para um tema que me fez refletir bastante, por causa de uma certa dualidade, ao mesmo tempo falar sobre oportunidades e transformação, não só do mundo, mas também da nossa profissão. O mundo está em intensiva transformação, a economia global está em intensiva transformação e, consequentemente, nossa profissão está em intensiva transformação. Para os estudantes, com certeza, o recado que eu quero deixar é que o mais importante e ativo mais importante da nossa profissão é o que está acontecendo agora. A gente estabelecer network, estabelecer rede. Portanto, a conexão de profissionais do Conselho Regional de Economia, dos estudantes, dos professores e todas as macrofunções, enfim, atividades onde nós trabalhamos, onde tem diversos economistas, no Rio Grande do Sul mais de 5.000, essa rede ela é muito importante para todos nós e sobretudo para o estudante, porque é no contato com profissionais já estabelecidos no mercado que vocês vão poder aprender com os nossos erros, né, a escolher caminhos mais eficientes e quem sabe até com a nossa experiência, né, ajudá-los a encontrar caminhos mais legais na profissão de economista. Então esse tema, né, oportunidades para o economista no mundo em transformação, não dá para falar em 40 minutos, Simone. Mas eu vou tentar fazer uma miniatura, né, do que eu vejo, né, de transformação nesse tema tão abrangente. E é claro que eu vou ter que talvez tirar da quentura, né, que está o debate econômico no Brasil, um pouco, vou ter que me desprender, vou ter que enxergar um pouco mais longe, mais distante da conjuntura econômica que vivemos, né, dos problemas graves de corrupção que vivemos no país, né, que inclusive será tratado mais tarde ainda no dia de hoje, e tentar falar realmente sobre o economista daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, sobre algumas tendências que estão acontecendo na própria economia. E o que a economia precisa de nós, como profissionais, nesse processo de transformação. Eu acho que a primeira necessidade que a economia necessita é realmente criar novos modelos. Os modelos que estão aí, eles não são mais suficientes para explicar e para ajudar soluções. Se eu fosse
radicalizar, nós teríamos dois grandes modelos, né? Um liberal e um keynesiano, com as suas gradativas matizes de visões, mas um onde o Estado keynesiano, onde os gastos do Estado são extremamente importantes, mas nos levou, não só o Brasil, mas todos os países do planeta, a um grau de endividamento gigantesco, talvez sem solução pela primeira vez na história da humanidade. O Brasil, né, que está aproximando aí 70% dos gastos públicos no PIB, não é um dos países que tem maior comprometimento dos Estados Unidos, tem 108% hoje do comprometimento do seu PIB em gastos públicos. Portanto, para nós vermos a cronicidade, o quão crônico está o paradigma econômico baseado no modelo keynesiano. Na outra ponta, o modelo liberal, que aposta num Estado mínimo e em eficiências de mercado, também se evidenciou fracassado por diversas tentativas de abertura maior da economia global ou, inclusive, de alguns setores, que nos levou, sobretudo nos Estados Unidos, quando o Alan Greenspan promoveu, dentro do sistema financeiro, dentro de uma política e de uma filosofia liberal, a total desregulação do mercado financeiro provocou uma crise de alguns trilhões de dólares, cuja conta os Estados Unidos ainda não conseguiu pagar e não conseguiu ainda resolver. E o mundo inteiro está inserido. Então, essa é uma reflexão importante. Vocês, jovens, têm uma grande oportunidade de ajudar a ciência econômica a evoluir enquanto desenvolvimento de modelos de desenvolvimento, perdão da redundância, das economias nacionais. Nós precisamos buscar, sim, novos paradigmas para o desenvolvimento da economia, das economias nacionais, do Estado-nação. E até refletirmos se o conceito de Estado-nação, se o conceito de nação ainda faz sentido. Porque as barreiras estão cada vez menores no que se refere à economia. E é isso que eu quero mostrar um pouquinho hoje também, mostrando alguns temas centrais que nós temos a discutir e a construir. Para quem não me conhece, eu tenho publicado um conjunto de artigos na Zero Hora, quase que desenhando uma tese, e eu acho que o principal está lá na pontinha, se não me falha a memória, chamado o PIB Invisível. Essa é uma das falhas do próprio sistema, das metodologias hoje para se entender a economia atual e a economia da inovação. As métricas, a metodologia de cálculo do PIB não é mais suficiente para se abranger a riqueza de uma nação. Até porque, como eu disse, talvez o conceito de nação não seja mais suficiente como abrangência territorial, limite territorial para se explicar transações econômicas no contexto atual. Mais do que isso, universidades como a UX, como a PUC, que eu trabalho, como a URGS e tantas outras no Brasil, têm ativos centrais na dinâmica da nova economia. Não só tecnologias, como projetos, ideias, patentes, registros de software, novos modelos de negócio, no mundo inteiro, estão nascendo dentro das universidades. Estão nascendo em parques tecnológicos, em ecossistemas de inovação, cujo mais famoso é o Vale do Silício. Mas não só ele, nós temos diversos no mundo, inclusive a China, que é uma economia recentemente capitalista, tem no seu território os maiores parques tecnológicos do mundo. E em breve será uma das líderes em áreas que ela escolheu na inovação e na tecnologia. O PIB invisível, portanto, é um desafio para nós. Como é que nós calculamos, jovens, o valor econômico de uma patente? O cara que tem uma ideia lá criou um novo mecanismo, ou de um registro de software. Né? Vários jovens hoje em dia estão criando softwares, inclusive na área da economia. No próprio Vale do Silício, a grande febre hoje das startups, as Googles, Apples,
Facebooks do futuro não serão mais de redes sociais, serão sim na área da economia e já estão nascendo, já algumas estão bem crescidas, no escopo que eles chamam lá de fintech, né? São softwares na área financeira, que vem aí num grande arrastão e provavelmente eliminará a boa parte do mercado que os economistas tradicionais ocupam hoje, com bancos, corretoras, né? E outras instituições financeiras, como seguros, etc. e tal. Existem robôs, né, que são algoritmos dentro do software que podem hoje tomar decisões de análise de investimento, tomada de decisão de escolha de quais ativos financeiros que o investidor do perfil tal pode escolher. E esses robôs têm se mostrado muito mais eficientes que os economistas e que as grandes corretoras e que as grandes agências. Se nós olharmos no rating nos próprios Estados Unidos, os melhores fundos hoje, eles não têm mais o comitê de investimento, eles têm robôs, têm programas que tomam decisões. Os bancos mesmos que nós conhecemos hoje, a agência bancária, ela está com os dias contados, né? Porque está no smartphone de vocês já as plataformas do futuro para transações bancárias, né? Tanto pagamentos como a renegociação de dívidas, né? Mês passado o Banco do Brasil já lançou no seu aplicativo a possibilidade de você renegociar dívidas utilizando o smartphone. Então, o movimento de fintech que vem por aí gerará as grandes empresas globais que hoje a gente visualiza aí como Facebook, né, ou Google, ou Apple, ou tantas outras. Esse é um movimento de startups que está vindo, sobretudo nos Estados Unidos. No Brasil nós já temos várias fintechs, algumas que derrubarão grandes instituições, grandes operadoras, grandes corretoras que hoje estão no mercado. E que, curiosamente, até nasceram dessas próprias grandes corretoras. Então, nós, economistas, temos que entender um pouco de algoritmos. Eu, quando eu estudei economia, curiosamente, nós estudávamos porque eu sou meio jurássico, né? E naquela época não existia nem o Windows, não existiam programas de texto, nem Excel, essas coisas. Nós tínhamos que programar em Fortran, COBOL, Basic, em linguagem de máquina, né? Os softwares. E lá a gente aprendia a fazer algoritmos, que são cálculos, na verdade, econômicos, cálculos de tomada de decisão, em que você pode colocá-los dentro de uma programação, dentro de um software. Então nós temos que nos reaproximar, sobretudo na matemática, as disciplinas de cálculo, do conceito de algoritmo e como criar algoritmos para substituir serviços financeiros que estão hoje no mercado. E eu não estou dizendo uma coisa que vai acontecer amanhã, pessoal. Estou dizendo uma coisa que, visitando as universidades do Brasil, você vê que os cursos de economia já estão fazendo isso, né? Os cursos de economia estão se aproximando dos cursos de TI, assim como os cursos de contabilidade também estão se aproximando das áreas de TI. O auditor, aquele tradicional que vai lá examinar a contabilidade, ele está com os dias contados, né? Se ele não for um pouco Frankenstein e tiver uma peça desse contador, desse auditor, que seja também um analista de TI. Porque hoje, né, quando você faz auditoria na contabilidade, em nível internacional, porque as normas são internacionais na contabilidade, você faz análise aonde? Sentado à frente de um computador, analisando sistemas de gestão contábeis. As grandes, as Big Five na área de auditoria do mundo, como a Andersen Consulting ou a KPMG e outras tantas, elas estão em busca desses profissionais, porque não existem ainda em quantidade suficiente no mercado. Ou elas pegam contadores e têm que ensiná-los a análise de sistemas, ou têm que pegar analistas de sistemas e ensiná-los as normas de contabilidade. Portanto, há uma certa interdisciplinaridade em todo esse papo que eu vou ter com vocês aqui. Mas, sobretudo, quando a gente fala de PIB invisível, é entender que daqui a pouco
logo ali, ou já aqui, as novas empresas que estão surgindo, elas estão nascendo dentro dos bancos escolares das universidades. Isso não é bem novidade. Se nós vamos olhar o BRDE, o Banco Regional de Desenvolvimento, ele nasceu dentro de universidade também, de uma universidade como a URGS, de professores e alunos, ex-alunos. Ora, então não é tão novidade assim o que eu estou falando, só que agora se adensa com a questão da tecnologia. Como é que nós vamos fazer uma avaliação econômica também, por exemplo, de uma molécula? Tá? Nós entendemos de molécula, nós somos preparados no curso de economia para entendermos de molécula. Nós sabemos, por exemplo, somos preparados para fazer a avaliação de empresas. Mas no futuro, bem, mais um capítulo. Ao fazer a avaliação de empresas, você olha o portfólio de produtos da empresa, olha, a empresa produz caminhões, a empresa produz chassi, a empresa produz isso e produz aquilo, e tem uma capacidade produtiva Y. Muito bem. Quando a gente olha para uma moléculazinha no microscópio, a gente tem que analisar a capacidade produtiva dessa molécula, porque ela será uma empresa sozinha daqui a algum tempo. Ela se transformará num fármaco, né, que é uma das indústrias promissoras como o mercado queria mostrar. Mais especificamente, não os fármacos que estamos usando hoje, que são todos químicos. Quem deu uma tossidinha agora, por exemplo, vai tomar um paracetamol de noite, né, que o Brasil importa também, e que é um composto químico. Desde 2004 surgiu um conceito novo na ciência, que são os biofármacos, que são, por exemplo, recombinações de moléculas da proteína do leite, que substituem perfeitamente não só o paracetamol, como quimioterápicos, radioterápicos e tantos outros medicamentos que nós utilizamos hoje da indústria velha química da farmácia. Em breve teremos aí, e aliás, em breve não, já hoje, dos 10 medicamentos mais vendidos no mundo, dos 10, 4, e os 4 primeiros são biofármacos. Tá? Portanto, nós temos que entender de um novo mecanismo que nasce sim dentro da universidade, na faculdade de biologia, nos laboratórios de biologia da ciência básica. E esse é o recado também fundamental nesse papo que eu estou levando com vocês. Pela primeira vez o mundo tem um mecanismo de desenvolvimento que é from science to business, que é da ciência para a economia, para o mundo dos negócios. É isso que está acontecendo na grande transformação que o mundo está assistindo. A velocidade e intensidade de transformação do mundo em transformação, da ciência para a aplicação, é curtíssima hoje. E a gente vai dar uma olhadinha em alguns exemplos aqui. Sobretudo, eu quero mostrar para vocês, vou ali acelerando o meu papo aqui, vou pegar meu... Alô? Então, a gente tem um novo padrão, né, que remete a essa questão da velocidade, certo? No meu tempo, né, no tempo de vocês, e alguns aqui que estão chegando de cabelo mais branco, né, o rádio demorou, depois da sua invenção, demorou 38 anos para ser um produto comercializado no mercado como um produto doméstico, aceito pelas pessoas. No início dava susto, inclusive, a voz, onde é que vem? 38 anos. A TV, depois da sua invenção, demorou 13 anos para chegar como um produto de mercado nas casas das famílias. No Brasil demorou um pouco mais. O iPod, né? Talvez vocês alguns nem saibam o que é isso, mas foi uma grande novidade, né? Música MP3, para você ficar escutando música, demorou 4 anos para se tornar um produto, depois da sua invenção, um produto em grande escala comprado pelas pessoas. A internet demorou 3 anos depois da sua invenção para se alastrar pelo mundo. O Facebook demorou 1 ano. O Twitter, 0,75 de 1 ano. Nem 1 ano, portanto, alguns meses, para se alastrar no mundo.
da sua invenção, lançamento do mercado, até chegar em grande escala nas casas das pessoas. Essa evolução, através dos tempos, a gente percebe que a velocidade, portanto, da invenção, ela, e transformação do produto, ela se radicalizou e vem se radicalizando. E a invenção, ela tanto é open innovation, ela é aberta, qualquer pessoa, obviamente, pode inventar, e ela é centrada, sobretudo, na ciência. Quem corre, quem tem mais conhecimento, ela tem possibilidade de desenvolver algo mais avançado que o Twitter, por exemplo, que talvez até já seja uma ferramenta obsoleta devido ao WhatsApp e outras tantas redes que estão aí em andamento. Talvez no futuro até seja outra. Então, é um pouco assustador esse mundo, é muito rápido. Hoje no Brasil existem milhões de ativos que compõem esse PIB invisível que logo estarão no mercado. Infelizmente, no entanto, contudo, mas porém, nós economistas, vocês estudantes, têm que encontrar um modelo para o financiamento da inovação no Brasil. Porque se o cara do Facebook tivesse nascido aqui no Brasil e criado o Facebook, ele seria um fracasso total. Porque ele iria lá no BRDE, o BRDE iria pedir para ele os 3 últimos balanços, dos 3 últimos anos, né? Ia pedir 130% de garantia do investimento, do financiamento que ele ia pedir, porque o cara não era um chinelão, mas ele não tinha grana para fazer o investimento. Ou seja, ele ia dizer para o cara do BRDE lá, para o economista ou para o tecnocrata, dizer, cara, você é maluco, eu sou uma startup, eu estou recém aparecendo no mercado com uma inovação. Como é que eu posso ter 3 anos de balanço e a minha empresa foi lançada há 1 mês atrás? Como é que eu posso ter garantia se eu tenho uma mão na frente e a outra atrás? Não tenho grana para bancar. Então nós temos que criar sim mecanismos de financiamento inovadores. Eles já estão acontecendo. Existe uma ferramenta que vocês, os mais jovens, já devem conhecer, que é o crowdfunding, a famosa vaquinha, né, que arrecada recursos. Tem um site muito legal, que é muito mais que um site, na verdade é uma empresa chamada Quirky, que vocês se acessarem lá, se vocês têm uma ideia, né, se a mãe de vocês tem uma ideia de fazer uma colher diferente lá para tirar o creme de leite dentro da panela, podia ser assim a panela, você desenha o papel, manda para o Quirky, eles têm lá designers, têm engenheiros, fazem protótipos, arrecadam no mundo inteiro recursos, crowdfunding, para financiar aquela colher. Cada um ganha uma partilha, né, de capital desse negócio. Há um valuation desse negócio, algum economista faz uma avaliação econômica e partilha resultados nessa tribo, desde a ideia até o mercado. Né? O que a Jaque tinha chamado, né, de colaboração. A economia da colaboração. Começa a surgir um novo conceito, inclusive, para o financiamento da própria inovação. Se nós olharmos também o mundo e as transações no mundo, eu sou de um período em que, quando a gente estudava economia, a gente pensava numa fábrica. Né? O professor chegava numa fábrica, botava até, né, fumacinha em cima da fábrica, produzia o carrinho, não sei o quê. Né? O Adam Smith fez lá de fósforo, né? Mas enfim, os professores de economia falavam de fábricas. Porque o mundo que nós, mais velhinhos, vivemos, nascemos e fomos criados, era um mundo onde a produção física era a mais importante. Nos últimos 30 anos, o PIB mundial cresceu 154%. E o valor do comércio mundial cresceu 355%. Isso indica que a economia é uma economia baseada em transações, sobretudo, cada vez mais globais. 99% do volume, peso dos bens produzidos representam, melhor dizendo, 60% do valor transacionado. Certo? Então, as mercadorias eram pesadas. Há um eixo, claro, também, né, no norte ali, envolvendo Estados Unidos, Europa e China,
nas transações. Memorizem essa imagem. Essa outra imagem já diz o seguinte: olha aqui, seus palhaços, nós, mundo, mudamos. Nós não estamos mais transportando mercadorias grandes, automóveis, etc. E tal. O mundo está se transformando numa grande rede, não é mais aquele fluxo concentrado. Aqui está a imagem dos fluxos, né? E diz aqui, olha, em 30 anos, o valor da carga aérea subiu 1.395%. Lembra o número anterior lá? Muito mais. Ou seja, do navio passamos a transportar as cargas por avião, porque elas ficaram menorzinhas. O que a gente está transportando? Celulares, computadores. Os produtos adensaram em tecnologia, diminuíram de tamanho. 1% do peso, 1% do peso representa 40% do valor econômico. Eu mandei daqui para os Estados Unidos ou para a Índia uma proteína dentro de um vidrinho, né, congeladinha, para os caras fazerem análise clínica. Essa proteína que não pesa nada, proteína. Já viram uma proteína para ele, né? Quando a gente come lá churrasco, final de semana, tem um monte de proteína na carne. Né? Uma nano partícula, é a proteína, enviada para a Índia, vale alguns bilhões de dólares. Tomatinho cereja, sabe o tomatinho cereja? A Universidade de Uppsala, na Suécia, recebe 1 bilhão de euros por ano pela patente do tomatinho cereja, que os alunos e os professores desenvolveram dentro do laboratório. 1 bilhão de euros. Resolveram fazer o quê? Um tomate diferente, um tomate cereja bonitinho, né? Meio fofinho, sei lá o quê, mais gostosinho. Instituto Yusen, ligado à Universidade de Uppsala, lá em Israel, em Israel, né? que desenvolveu. Ok? Então, nós temos aí um novo mundo. Quanto é que custa uma sementinha? Ou a patente? Ou a gene? Ou a combinação que faz a gene da patente? Pior, gurizada, acabei de mostrar um negócio, é o up-to-date. Não, não é o up-to-date. A coisa mais impressionante é que vocês todos estão aqui falando comigo e ao mesmo tempo dão uma baixadinha na cabeça e dão uma clicada aí no... Quantos vocês já gastaram de dinheiro só nesses últimos 10 minutos aqui? Quanto vocês já geraram de riqueza nessa nova economia em transações de informações, em acessos, né, ao site lá? Entraram no site da Globo para ver se alguém foi preso hoje, na Folha de São Paulo, saiu algum vazamento de informação para ver se o Inter contratou, o Grêmio contratou, ou não, quem é que vai jogar amanhã, ou para ver se o professor Leandro Lemos está falando bobagem, não está falando. Todo mundo está baixando a cabeça, estou vendo aqui toda hora, né, dá uma clicada no... Porque as transações também não são mais de navio, também não são mais de avião. O maior volume de transações do mundo, e essa é a nossa dificuldade de mensurar, ela se dá em bits e bytes na internet, nas redes sociais, chegando, né, no mobile, no celular de cada um de nós, sagrado de cada dia, de cada segundo. Né? Quantos tweets são em 60 segundos enviados? Atualização de status e mensagens, e vai aqui, são zilhões de transações que fazem dizer assim, não é que o mundo vai mudar, o mundo já está mudando, já mudou. No Brasil, talvez por a gente ter um certo delay histórico, a gente está pensando em algumas coisas do passado ainda, em como construir estradas, como construir portos, como construir aeroportos, para investir na economia do passado. Não que ela não seja importante, mas ela não é mais suficiente para gerar desenvolvimento econômico. Porque novos setores vêm nascendo aí. E que novos setores são esses? Um principal, acabamos de falar, a internet móvel. Certo? Ela nos permite estar ligados
não mais ao Brasil, eu não preciso mais produzir para o Brasil. Por isso o conceito de PIB talvez tenha perdido um pouco o sentido. A ideia de se analisar somente com as métricas tradicionais tenha perdido um pouco o sentido. A internet móvel é a revolução industrial, do que alguns chamam na economia aí de indústria 4.0, somado a algumas outras que a gente vai falar até o item 5, por exemplo. A internet, sem dúvida nenhuma, não há como pensar mais em fazer transações, em vender roupas, em vender sapatos, em vender, portanto, produtos físicos, e até vender serviços de economia, que os economistas fazem, sem você estar plugado na rede, se não tiver rede. Claro que a rede ainda é humana, por isso eu comecei esse papo dizendo a coisa mais importante que tem é vocês, estudantes, fazerem rede, né? Terem contatos. Porque esses contatos é que vão colocar vocês no mercado de trabalho, esses contatos que vão abrir oportunidades, esses contatos é que vão abrir novos contatos que poderão fazer essas duas coisas também. A internet móvel, ela criou tanto hardwares como softwares novos, a tal ponto que esses hardwares não começaram mais a dar conta e nos remeteram ao quarto item aqui de maior geração de riqueza no planeta, que é o cloud computing, não? A computação nas nuvens. Não faz mais sentido eu ter o meu hardware lá armazenado e eu tenho uma possibilidade hoje de armazenamento de dados nas nuvens, com maior segurança, inclusive pelos meus backupzinhos. O computador hoje tradicional, o desktop ou o laptop, está para as nuvens como lá quando surgiu, sei lá, o CD. Alguém usa CD ainda, né? A não ser por hobby, por paixão, por guardar lá. Né? A digitalização permitiu a migração das transações da música pela internet, dos shows pela internet, dos filmes pela internet. Eu sou do tempo que eu tinha que ir ao cinema ou ir lá na locadora alugar um filme VHS, né, Meneghetti? Ou Betamax, ainda pegando essa briga entre as duas, para levar para casa. Se eu não chegasse na segunda-feira até as 10 horas e 15 minutos, você ganhava uma multa, que eu tinha que devolver rebobinado, né, aquela fita. Eu só me consolo com essas coisas, para não me achar velho, porque eu tinha uma tia-avó aqui de Farroupilha, da colônia, né, minha descendência italiana por parte de avô, que dizia assim para mim, depois que ela foi para Porto Alegre: filho, depois que inventaram o ferro elétrico, eu não duvido de mais nada. A grande revolução para ela era aquela coisa, né, passar ferro com um capinho ali ligado na tomada, sem precisar carregar aquele peso enorme, né, da musculação do ferro a carvão. Mas sim, né, nós pegamos lá o Betamax, VHS, coisas. Hoje o cara baixa, né, na internet ou assina no Netflix da vida, né, e tem acesso a filmes antes de passar, inclusive, no cinema tradicional, onde tem cheirinho de pipoca e um monte de gente gritando, porque não sabe mais assistir, está acostumado a assistir sozinho, não sabe mais assistir em sociedade um filme. Mas virou algo mais customizado o cinema, assim como outras produções artísticas e literárias que passaram a ser digitalizadas, como os livros que nós gostamos de ler ou eventualmente escrever. A automação também é uma realidade que passa a Randon aqui, se ela não passar por um processo de automação violenta, ela morre. Eu não sou velhinho, porque ela está ainda na indústria 2.0. Você tem que ter automação industrial, tanto associada à robótica avançada, número 5. Hoje você utiliza robôs, tanto em nível de software, como os robôs para fazer cirurgias, robôs para fabricar outros robôs. Eu estive na fábrica da AABB, que é uma fábrica de robôs que fabricam outros robôs para automação industrial. Hoje você tem softwares de inteligência e automação industrial que diz assim: pá, essa menina, como é que é o nome? A Alessandra inventou um novo sapato, né? Uma bota, agora no inverno, inventou uma nova bota, um designer, papapá. Ela manda essa bota para um designer,
ele transforma aquela bota em linguagem de máquina, e a máquina não só desenha a bota para ser fabricada, como ela desenha toda a planta, o software, desenha toda a planta industrial necessária para produzir essa tua bota. Antigamente, nós economistas fazíamos estudo de habilidades, vamos fabricar sapatos, o que precisa? Precisa de uma máquina de corte, precisa de uma máquina não sei o que, tinha que fazer o orçamento das máquinas. Hoje em dia, fazer uma fábrica, você encomenda ela, inclusive dentro de um container, vem a fábrica fechadinha para ti, já com todas as maquininhas, turnkey, né, entrega, funcionando, a partir do momento em que tu inventaste uma bota. Portanto, o engenheiro, não tem engenheiro aqui? Tem algum engenheiro? O engenheiro, esse cara desgraçado, infeliz, ele tem o maior trabalho que nós economistas. Porque além de informática, além de estudar CAD, AutoCAD, etc. Então, ele vai ter que estudar robótica agora, que é um negócio para maluco. E nós temos o privilégio de dizer que a Alessandra, ela não é mais secundária no processo de produção, porque antes o engenheiro e a fábrica eram mais importantes que a Alessandra. Agora a Alessandra, que inventou uma nova forma de bota, é mais importante, porque tu faz download da internet na fábrica já. Daqui a pouco tu já encomenda. No caso, por exemplo, de fármacos, isso já é realidade. A Philips, você encomenda para ela e a General Electric também, a fábrica completa. Eu quero fabricar lâmpadas. Né? Eles te mandam a fábrica dentro de um container, que funciona dentro do container mesmo, a fábrica. E turnkey, já sai funcionando o primeiro dia aqui no Brasil, com as normas brasileiras, a ANEEL, etc. e tal. Não é mais importante pensar na engenharia da produção, isso está pronto, está disponível. É que nem software, sei lá, de música, de gravação de filmes, etc. e tal, edição de filmes. Muito da inteligência, portanto, está sendo acumulada graças à possibilidade das nuvens, onde você tem uma enorme quantidade de dados, acumulados e com possibilidade de ser acumulados. Robótica avançada, né, já bordejei um pouco, a ideia de quase tudo será robotizado, inclusive os nossos computadores. Eu faço parte de um grupo que está avaliando economicamente, que eu obviamente sou secundário nesse processo, o computador que estará nas mesas de vocês em breve, que é um computador robô. Esse computador e esses mobiles que estão aí, eles já não têm lá muita utilidade. A ideia do computador robô é o seguinte, ele tem 80 línguas, na verdade não tem uma língua só, e ele permite então que pessoas com português falam chinês, chineses falam português, sem necessidade de tradução, e ao mesmo tempo ele comande através da IoT, que é a Internet das Coisas, comande outras máquinas, outros equipamentos. Certo? Então o professor, ninguém está ali com uma máquina, já está ali com uma IoT, né? Está com a Internet das Coisas. Ele passa, né? Faz com que uma câmera se comunique com o celular dele. O celular, ele se comunique, quando você entrar na casa de vocês, entrar na casa de vocês, o celular vai se comunicar com a lâmpada, ele vai acender a lâmpada na intensidade de luz que vocês gostam, porque ele já vai ter aprendido a fazer. E eu não estou falando de uma coisa lá do futuro. É uma empresa gaúcha que criou esse protocolo de comunicações através da fiação elétrica. Eu consigo utilizar a fiação elétrica como um protocolo de comunicação para um mobile, para um celular, por exemplo. Posso acender ar-condicionado, calibrar ele na temperatura que eu gosto, só ele percebendo a minha presença com o meu celular.